porrada, hein? Aqui é hacker, porra. Viu, rapidinho. Ó, já estamos ao vivo. Então, peraí, deixa eu botar lá. Não, fica tranquilo, ainda não Não, começou. pode tocar aqui. Tá. Então, peraí, quanto tempo? Acho que é 1 hora. 7h30. Ah, tá. Paulo, boa noite. Boa noite, Caio. Tudo bem? Tudo ótimo. Sua câmera tá meio torta. E agora? E Agora agora? melhorou. Agora melhorou. Podemos começar? Eu tive um sufoco tecnológico aqui, mas o YouTube me salvou. Foi, né? Mas você é muito mais experiente nessa coisa aí do que eu, cara. Eu tô nessa parte de fazer live aqui, eu sou um zero à esquerda. Mas, Bom, Caio, fica lá. podemos começar? Eu já estou pronto. Podemos, fica à vontade aí. Eu quero só pedir só um pequeno espaço aqui para poder. Bom, primeiro agradecer a você aí, Caio, pela oportunidade. Você é um grande amigo comum, não só meu, como de Gessi, né? É um grande brisolista, um grande trabalhista, ou neotrabalhista, na verdade, né? Enfim, para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Eu queria agradecer também pela questão do livro, no caso, né? A família do Gessi, que deve estar assistindo, pelo menos o Paulinho Sarmento, né? Que é um dos filhos do Gessi, a outra é a Rejane, né? Além do Marinho Sarmento também, que eu queria mandar um abraço. Marinho é um primo de Gessi, mas Marinho foi meio tipo o embaixador do livro no Rio Grande do Sul. Tudo que eu tinha que checar com o Rio Grande do Sul em relação à história de Gessi, ou do Brizola, enfim, etc., ele é um incansável, é um gaúcho dos Pampas, de raiz, né? Aquele que busca a informação e, assim, foi muito útil. Eu queria mandar um abraço para ele. Mandar um abraço, enfim, para Fernando Peregrino, meu irmão, que foi o que idealizou esse projeto, né? E foi escolhido pelo Gessi para tocar esse projeto no início. Depois ele teve que sair por motivos pessoais e tudo, e aí eu assumi, né, como redator, escritor que sou, e aí estou com esse projeto, né, enfim, a história começou aí. Aí, se você quiser, eu posso já emendar com o making off, ou então você fica à vontade aí para fazer alguma pergunta. Deixa eu só fazer uma introdução rápida para os nossos telespectadores. A live de hoje é com Paulo Peregrino, que é autor do livro Brizola e Eu, que conta a história de Gessi Sarmento, que foi um dos amigos fiéis do ex-governador Leonel de Moura Brizola. E a live de hoje a gente vai falar um pouquinho do início de tudo. Um pouquinho da história do Paulo Peregrino, um pouquinho da história do Gessi e um pouquinho da história do livro. Então, respeitando a ordem cronológica dos fatos, a gente primeiro vai perguntar ao Paulo Peregrino. Paulo Peregrino, o que lhe motivou a entrar no projeto do livro Brizola e Eu e ser o autor do livro? Olha, Caio, eu acho que a primeira coisa é a minha paixão por escrever, né? Eu sempre fui redator publicitário, né? Que eu já escrevi na minha vida, dá para fazer talvez alguns livros pela quantidade de texto, já que eu sou um cara meio da antiga, né? Na época da máquina de escrever e tudo. Participei de vários livros na parte de edição do livro, né? Do copydesk, como se fala, né? Que é uma revisão um pouco mais contextualizada. E participei, inclusive, de um livro que contava a história da privatização, a história oculta da privatização da Vale do Rio Doce, né? Que foi idealizado pelo pessoal da COP, aqui do Rio de Janeiro, né? E esse livro, ele na verdade, ele é uma expressão, um pouco um exemplo cruel até, de todas essas lutas que o Brizola, o Vargas, o Jango, o Gessi, o Fernando e tantos brizolistas aí, Brasil afora, tiveram, né, e tem até agora, para poder defender um pouco esse país, né, das privatizações
que não são privatizações, são vendas e liquidação, na verdade, das empresas que estão sendo feitas, né? Então, esse livro, ele contou muito sobre isso. Então, quer dizer, a minha história, ela cruza pela parte da minha profissão, né? Quer dizer, com a questão de escrever o livro, e também tem a parte política, que eu sempre fui um admirador muito grande de Brizola, né? E quando eu recebi o convite, para mim, primeiro foi uma honra, né, ter recebido esse convite, que foi aprovado pelo GC, naturalmente, e poder escrever um livro que tivesse o Brizola como um dos temas principais, naturalmente, né? E sabendo da história do GC, que até então eu não conhecia, isso foi em 2013, tá? Início de 2013. Meio de 2013. Sabendo da história do GC, que até então não sabia, eu pensei, esse livro na verdade, é quase um filme, né? Porque a história do GC é uma coisa assim fascinante, né? Você conheceu o GC também? Eu só tive o azar meu, Caio, eu posso dizer para todos vocês aqui. Aliás, eu queria agradecer a quem está presente aqui na sala também. O azar meu foi ter conhecido o GC tão tarde, na verdade. Eu conheci ele em 2013, né? O GC estava nessa época com 90 anos de idade, praticamente, né? Ele é de janeiro de 24. É. E aí, quer dizer, conheci o GC, eu vi que ele é uma pessoa, assim, mesmo com a idade, uma memória prodigiosa, né? Um cara que tem uma percepção e um tino político muito acima até do que a gente imaginava que ele tivesse, porque ele nunca foi político, né? Profissional, nunca se candidatou a nada, nunca quis. E, para você ter ideia, Brizola e eu é a história de um cara que passou 50, mas quase isso, quantidade de décadas, 40 anos, sei lá, absolutamente oculto. Tendo sido, para Brizola, muito mais que um braço direito. GC foi o braço esquerdo, o braço direito, o pé esquerdo, a perna direita, cabeça, foi tudo que o Brizola precisava de alguém para poder dar suporte para ele em toda a história política do Brizola. Ele e Brizola participaram de cerca de 12 campanhas eleitorais ao longo da história do Brizola. O Brizola a gente sabe, né, que foi deputado estadual 2 vezes, foi deputado federal, enfim, foi governador, foi o único governador até agora, por 2 estados diferentes, né, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Foi candidato a prefeito aqui no Rio, perdeu nos anos 2000, já no final, no ocaso da vida política dele. Foi candidato a presidente da República algumas vezes também. Então, a história política do Brizola, quem lê o livro vai perceber que é como se fosse o Robson Grace, que é um grande amigo do GC, da família Grace, foi segurança do Brizola, por indicação do GC, né, durante muito tempo. E o Robson, ele definiu muito bem numa frase que está no livro, é como se fosse a mesma moeda, 2 faces da mesma moeda, um não é um sem o outro. Ou seja, GC e Brizola é como se fosse a mesma moeda. E o livro conta, assim, basicamente isso. Agora, o making-off do livro foi uma história à parte, né? Se você quiser saber, eu te conto, tento resumir. Ah, conta tudo! Rapaz, o making-off do livro foi o seguinte, o livro começou a ser escrito em 2013, né? Quando foi em 2014, no início de 2014, eu fiz uma cirurgia para retirar um tumor da próstata, né? Porque eu tinha tido diagnóstico de câncer de próstata em 2010, né? Mas foi tudo bem, não fiz quimioterapia, foi um tratamento conservador, ou seja, só respeitando, né, os exames que eu ia fazendo e tudo, até que teve um momento que teve que operar, mas me recuperei bem, etc e tal. Mas só que o livro foi interrompido no meio de 2014, por outros motivos, por falta de verba, né? O patrocínio do livro inicialmente, né, o livro foi, assim, além da coordenação do Fernando, inicialmente, ele teve o patrocínio do Aloysio Teixeira, que é um grande amigo do GC aqui do Rio de Janeiro, foi deputado pelo antigo MDB aqui do Rio, e o Aloysio que viabilizou o livro no início, mas depois ele não pôde continuar. Então o livro foi interrompido em 2014 também, e aí ficou sem patrocínio, né, durante um tempo. E voltou em 2017, quando o GC conseguiu um patrocínio da Fundação Ivete Vargas, né, que é ligada ao PTB, né? E quando eu recomecei esse livro em 2017, no final do 2000, aí foi 2018 já, eu tive diagnosticado o meu segundo câncer,
Aí que tive que dar uma paradinha também, porque tive que fazer quimioterapia, né? Mas foi tudo bem, graças a Deus, me recuperei. Em 2018, o Gessi faleceu, em janeiro, né? Mas aí o livro já tinha toda a parte que eu precisava, né? A parte do Gessi já tinha sido basicamente tomado de depoimento, né? Porque uma estratégia que eu assumi foi o seguinte: o Gessi, idoso, apesar de ter uma saúde ótima, né? Uma capacidade mental fantástica e tudo, de memória e tudo, eu resolvi priorizar os depoimentos todos em Gessi, naturalmente, né? Por causa da idade dele. Então, consegui uns depoimentos em 2014, depois em 2017, ao longo do ano inteiro, a gente teve várias reuniões, assim, eram 3 dias de reunião, 3 dias por semana eu tinha reunião com ele no apartamento dele em Copacabana. Aliás, com a Terezinha presente, a viúva dele, Terezinha Samento, que eu mando aqui um grande abraço para ela, uma grande figura e tudo, foi muito importante para o livro. E aí, nessas reuniões, eu concentrei, pra você ter ideia, foram 15 depoimentos, 60% do tempo, foram 3.200 minutos de depoimentos para o livro ser feito, 60% desse tempo foi de Gessi Sarmento falando. Eu tenho tudo separado, tudo gravado, etc. Então, quer dizer, o livro ele se construiu a partir da própria voz do Gessi, né? Da própria história dele sendo contada por ele, né? Como eu digo, eu sou apenas um instrumento, na verdade, da história do Gessi, né? O que ele contou, apenas eu contextualizei, perdão, e fiz algumas análises, etc. e tal. Teve a participação também do Pedro do Couto, que é um grande jornalista e veterano também, que deu uma ajuda também nos comentários políticos. E aí, quando o livro foi retomado em 2017, como eu falei, em 2018 ele faleceu, tive o câncer, continuei o livro, e aí quando foi em 2019 o livro foi finalizado, eu já estava também com outro câncer, quer dizer, graças a Deus, o meu último, espero não ter mais. E aí o livro teve alguns percalços também, alguns acertos que eu tive que fazer com a editora, com a própria gráfica que atrasou. Enfim, cara, eu estou resumindo para você, mas assim, se eu fosse fazer um outro livro, seria sobre a história para fazer o livro, porque realmente não foi fácil. E aí você me perguntou por que eu fiz. Eu acho que eu fiz inicialmente porque eu sou grande admirador do Brizola, da história dele, né? Me tornei um grande admirador do Gessi a partir do momento que eu soube da história dele, quando me contaram inicialmente. Eu sou um apaixonado por escrever, como eu também falei, e eu acho que a partir dessas coisas que foram acontecendo comigo também, pessoalmente, eu transformei o livro como se fosse uma missão para mim. Entendeu? Eu pensei, eu recebi o cartão amarelo 2 vezes aqui, 3 vezes, aliás, né? Então, se eu recebi o cartão amarelo, não recebi o vermelho, então é porque, na verdade, eu tenho que fazer, esse livro tem que terminar. Ele vai ser lançado, pelo menos vai ser lançado, não foi ainda oficialmente, mas pelo menos vai ser feito. E assim foi. O lançamento dele, cara, estava programado para acontecer em 2020. Em março de 2020 já tinha toda a equipe montada, já tinha reservado o Palácio do Catete, que é uma figura, enfim, histórica, né, central na história do Brizola, do Vargas e do próprio Gessi, como o livro vai mostrar para quem for ler. E aí que eu separei, ficou tudo reservado, tudo bonitinho, e veio a pandemia, né? Veio a pandemia, aí eu tive que parar, né, suspender isso até a pandemia passar. E aí foi na época que eu tive que me internar, né, para a questão de fazer o transplante de medula por conta do meu 3º câncer que eu tive que fazer. Aí no próprio hospital eu recebi, o livro tinha sido recém-publicado, recém-impresso, né? Eu tenho um estoque aqui comigo aqui em casa, e aí minha esposa se encarregou de trazer para mim, de levar para mim durante os dias que eu fiquei no hospital, que eu não podia ter visita, tinha que ficar isolado, porque quando você faz transplante de medula, a tua imunidade fica zerada, né? Então você não podia ficar totalmente isolado. Então ela conseguia, com todos os cuidados, naturalmente, repassar os livros que eu tinha guardados em casa, para que eu autografasse e mandasse para algumas pessoas da família já, né? Isso me ocupou muito tempo. Então, quer dizer, quando eu falei em missão, é missão mesmo, porque até mesmo no hospital, eu não conseguia esquecer desse compromisso que eu tinha, não só com o Gessi, que já tinha falecido, né, uma homenagem a ele, como também compromisso comigo mesmo, né, de não deixar essa coisa, depois de tanto tempo, tanta luta,
deixar essa coisa cair, entendeu? Eu só queria fazer um comentário, porque apesar do Gessi sempre atuar nos bastidores do poder, nos bastidores da política, e por isso que a grande massa não conheceu o Gessi, e o livro vai fazer conhecer, mas eu queria fazer duas pontuações rápidas. Toda a classe política do passado, do presente e do futuro que irá aparecer ainda, tem dedo do Gessi. O Gessi que trouxe para a política grandes personalidades, como Antony Garotinho, Rosinha Mateus, César Maia, Saturnino Braga, exatamente, Vivaldo Barbosa, Miro Teixeira. E também queria fazer duas pontuações. E as duas mulheres que participaram da vida do Gessi intensamente, uma é a filha dele, a Rejane Sarmento, é uma das idealizadoras do Réveillon de Copacabana e é funcionária da Rio Tour até hoje. E a viúva dele, a Terezinha Sarmento, foi vereadora do município do Rio de Janeiro. Então é um cara que não tinha fama nenhuma e influencia intensamente as transformações políticas e sociais do Rio de Janeiro. Isso é muito interessante ser falado. Com certeza. Você tocou num ponto interessante, que se você pegar, tem num determinado capítulo, acho que é o 7º capítulo do livro, se eu não me engano, ele coloca lá, assim, depoimento das pessoas, ou histórias contadas pelo Gessi sobre essas pessoas, esses políticos que você está citando aí, né? O Sebastião Neri também, né? Que não era ninguém, não era nada, e se tornou deputado, vereador, deputado, enfim, um político conhecido através do próprio Brizola, né? E depois traiu o Brizola, enfim, publicamente. E quando você fala isso, é bom lembrar que não só o Gessi foi responsável por, né, político que assumiram o papel de liderança aqui no Estado, como também alguns, não todos, tá? Mas alguns, traíram assintosamente não só o Gessi, como o próprio Brizola, depois de um certo tempo, né? Não só na questão de coisas que foram combinadas, mas sim até nos ideais, né? Que o Brizola... Que você, se você pensar bem, Caio, abrindo um parênteses, sabe mais do que eu até, você é um cara que estuda isso há bastante tempo. O brizolismo, ele não é um partido, na verdade, né? É uma forma, né, de você entender a política desse país através da soberania, né, através da defesa dos interesses do país, defesa da educação, enfim, de tudo que você puder em apoio a classes menos favorecidas. O Brizola fez isso a vida inteira e fez dentro de uma coerência. Espera só um pouquinho, peraí. Dentro de uma coerência exemplar, que é essa mesma coerência que falta muito hoje em dia, né? Os políticos que traíram Brizola, traíram Gessi, eles foram incoerentes, na verdade. O Brizola foi coerente a vida toda, mesmo naqueles momentos mais polêmicos, em que ele dava apoio para um ou para outro, ele justificava isso. E depois, quando mudava de posição, ele pelo menos deixava bem justificado, bem claro por que ele mudou de posição. Hoje em dia, os políticos mudam de posição, mudam de partido, como se estivesse mudando de camisa, cara. Entendeu? Não tem mais aquele apego à causa, né? Que eu acho que é essa inspiração que o livro traz também. É o apego que as pessoas deveriam ter às suas causas, mas, claro, temos que entender também que aqueles que apoiam a ditadura, aqueles que apoiam essas coisas aí que a gente está vendo por aí, não é isso que eu estou falando. Apoia as causas que sejam em favor das pessoas, né? E quando eu falo em apoio, é ser coerente nisso. Você pode estabelecer estratégias de luta. Você não pode perder o foco lá na frente, né? Você pode discordar de mim por algum momento de alguma coisa. Isso o Brizola e o Gessi ensinaram muito na vida deles. Você pode discordar, mas eu tenho que aceitar que lá na frente vai ganhar todo mundo. Eu vou fazer um sacrifício, aquela famosa frase do Brizola, né? Temos que engolir o sapo barbudo. No caso, não estou falando de você, não é nenhuma ironia não, tá? Nem eu também, né, cara? Mas, enfim, então eu acho que a inspiração do livro, ele assim, ele traz uma coisa também que eu fiquei muito em dúvida, Caio, no início, diante de todo esse contexto político, né, que envolve a história do Brizola, a história do Gessi, que enfim, foi o que foi para o Brizola,
se eu deveria fazer um livro mais político, né, com um tom mais político, ou talvez um livro tentar ser mais humano, vamos dizer assim. Né? E eu acho que a minha tentativa foi essa. Eu espero que tenha sido bem sucedido, fazer um livro que retratasse um lado mais humano do Brizola através do olhar de si. E se você perguntar assim, quem que pode dizer o que Brizola pensava sobre determinada pessoa na questão política ou sobre não sei o quê? É de si que pode dizer. Como é que o Brizola reagia a determinada coisa dentro da família dele? Olha, o cara que teve, fora a família, o cara que teve mais acesso à história pessoal do Brizola foi Gessi. Gessi tinha acesso ao apartamento do Brizola, era o único. Tinha aqueles cardeais do PDT na época, né? Enfim, aquele pessoal que ajudou a fundar o PDT naquela época, quando o Brizola voltou do exílio, que foi traído lá pelo, enfim, aquela história da Ivete Vargas com o PTB e tudo. O pessoal que eram os cardeais do PDT, eles tinham que pedir autorização para poder subir para o apartamento do Brizola. Talvez o Brizola poderia receber naquele momento. O Gessi era o único que entrava. Então, são detalhes pequenos, mas na verdade, se você for ler o livro, quem for ler, você vai ver o seguinte, é uma história de uma fidelidade absoluta, de uma confiança absoluta. O Gessi era assessor político, ele foi responsável por decisões políticas históricas do Brizola, que influenciaram a vida desse país na década de 60, na década de 70, na década de 80. É só ver o livro, quem lê o livro vai ver lá. Gessi foi o responsável pela parte financeira do Brizola. Quando o Brizola foi por exílio, toda a parte do patrimônio do Brizola, a parte financeira somente, quem cuidou foi Gessi. Gessi foi responsável por cuidar dos filhos do Brizola e da dona Neuza. Que muitas vezes o Brizola, por conta da perseguição que sofreu, por conta da tribulação da vida política dele, que ser político, e naquela época ser político era muito mais difícil do que ser hoje, na década de 60, com aquela polarização muito pior do que tem hoje. Então, ser político naquela época, você teria que abrir mão da sua história familiar, da sua vida familiar. E o Gessi abriu mão da vida familiar dele, sacrificou a vida familiar dele, a ponto da Rejane falar de brincadeira no livro, dizer o seguinte, que parecia que o Gessi tinha como os filhos dele, os filhos do Brizola. Porque ele chegava a passar natais lá com a família do Brizola. Então, quer dizer, esse sacrifício que ele fez foi em função dessa confiança que ele tinha e dessa capacidade que ele tinha de entender que ali tinha um cara que precisava dele, do que ele sabia fazer. Fora essa parte que eu te falei de assessor financeiro, assessor político, assessor pessoal, era motorista do Brizola, foi chefe de segurança do Brizola. Se você pensar o seguinte, quem foram os grandes braços direitos dos políticos do Brasil, né? Todo mundo lembra do Gregório, do Getúlio, né? Gregório, aquele braço direito do Getúlio lá, né? Enfim, se você pensar bem, todos eles foram, assim, em alguma parte foram alguma coisa para aquele político, mas não foram, na verdade, tudo que o Gessi foi para o Brizola, né? Essa relação de confiança, de quase uma relação, fosse irmão para irmão, vamos dizer assim, ela foi construída ao longo de uma série de, eu diria, de aventuras que os dois viveram, algumas até mais engraçadas. Então, o tom do livro, ele conta muito esse lado da amizade, né? Por isso que eu falo, é uma grande história de amizade, mas é uma amizade que fez história, porque essa amizade, ela realmente pontuou e ela se envolveu em vários fatos, na verdade, da vida política desse país, ao longo de uns 50 anos, de 1940, final dos anos 40, até a época que o Brizola faleceu, né? Até o ano que ele faleceu, 2004. Né? Então, quer dizer, esse lado humano que eu queria contextualizar, entendeu, Caio? Porque eu acho que a inspiração maior é saber que existem formas de amizade, existem amizades, mesmo na área política, que é uma área em que a traição ocorre a cada momento, em que você pode, sim, manter uma relação decente, uma relação digna, confiável, fiel a determinada pessoa, determinada causa, sem ter que cair na baixaria, como hoje a gente vê muito, né?
E você mencionou uma coisa muito verdadeira. Não foram todos, mas a grande maioria das lideranças políticas que vieram do Brizola e do Gessi, a grande maioria, assim que conquistou o poder e ficaram ricos, traíram os dois imediatamente, tanto em acordos quanto ideologicamente. Isso chega até a assustar como eles foram traídos rotineiramente durante anos. Foi muito boa a sua pontuação com relação a isso. Mas vamos prosseguindo a nossa live. Vamos fazer mais uma pergunta. O que tu achou do Gessi, um senhor que já tinha mais de 90 anos, mutilado de uma perna, cego de um olho, surdo de um ouvido, ainda militando na política para defender os valores do brizolismo, para exercer a sua lealdade a um homem que já estava falecido há mais de 10 anos. Existe uma pessoa dessa hoje em dia, Paulo Pellegrino? É isso que eu digo. Eu acho que o livro é uma inspiração por conta dessas coisas também. Você lembrou bem, né? Uma pessoa que passou. Para você ter ideia, Caio, por conta da perseguição, é uma coisa que eu acho muito importante. Claro, você deve saber, mas as pessoas precisam lembrar disso. O Brizola era o inimigo público número 1 dos militares na década de 60. E daí, a partir daí, década de 70, 80, etc e tal. E basicamente por quê? O Gessi conta isso. Que os militares nunca engoliram o fato dele ter liderado o movimento da legalidade em 61 para evitar o golpe contra o João Goulart, contra a posse de João Goulart depois da renúncia do Jânio. Foi a primeira vez na América Latina que, sem derramar sangue nem nada, uma pessoa, né, um político, enfrentou os militares de um determinado país e venceu. E ele venceu. Ele venceu pela voz. A capacidade de comunicação do Brizola, que é uma coisa impressionante, era uma coisa instintiva. O Gessi contava que quando ele ia, eu perguntei, Gessi, como é que o Brizola treinava para poder ir lá aqueles famosos debates presidenciais, né, que eu me lembro bem, né, que eram muito engraçados com o Brizola. O Brizola dominava aquele cenário como se fosse uma criança num parque de diversão. Ele dizia para mim, ele não treinava não, ele simplesmente ele ia, eu perguntava, e aí, chefe, como é que tá? Não, tá tudo bem, tranquilo, não sei o quê, e ia em frente. Então, essa parte do Brizola, né, dele ter enfrentado, tornou ele inimigo público número 1 dos militares, um dos caras mais perseguidos desse país durante muito tempo, e por tabela, quem que também se tornou um cara assim que teve a vida colocada em risco? O próprio Gessi Sarmento. Por ser a cara metade do Brizola, naturalmente que se ele fosse pego, o Brizola seria pego também, antes do exílio, no caso, né? Naqueles momentos antes do golpe, na verdade. E depois do golpe também, que o Brizola se exilou no Uruguai, mas só o Gessi sabia, na verdade, dos caminhos para chegar a determinadas figuras, até parentes do Brizola, etc e tal, e tudo. Coisas que ele tinha isso com ele, porque o Brizola depositava essa confiança com ele. Informações sobre o Brizola, o Gessi que tinha. O Gessi assumiu missões arriscadíssimas para a vida dele, depois do golpe militar de 64, que o Brizola delegava essas missões lá do Uruguai para o Gessi, e o Gessi, eu não vou contar porque isso faz parte do livro, mas assim, eram coisas que você imagina, pô, isso aqui não pode ser verdade, isso é filme de espionagem, ou isso aqui é uma aventura de capa e espada, não pode ser verdade. Mas era verdade, isso foi verdade, só que isso nunca foi contado. Então, quer dizer, essa coisa do Brizola ser tão perseguido e, por consequência, o Gessi está com a vida colocada em risco, isso fez com que a vida dele, do ponto de vista familiar, virasse pelo avesso. Né? Porque ele não podia se expor. E que se ele se expôs, se expusesse, e isso fosse acabar denunciando ele, alguém denunciaria onde é que ele estava, ou sei lá, alguma coisa, e pegasse ele, iam com certeza partir para cima da família dele. Né? Mas aí tem um detalhe importante que eu não posso deixar de falar, mas a ditadura, ela só descobriu que Gessi era Gessi depois de muito tempo, na década de 70, ou mais até.
Porque o Gessi, ele... Isso eu tenho que contar, porque é muito engraçado. O Costa e Silva, né, que foi general, presidente do Brasil, um dos milicos da ditadura, em 69, a ditadura estava querendo achar quem era a pessoa que estava com um carro, que o Brizola tinha comprado um carro, naquela época, tinha botado no nome do Gessi, se eu não me engano, para poder até passar, que era um Mercedes e tudo. E aí os militares descobriram. Aí começaram a tentar encontrar a amante do Brizola. Segundo eles, era Gessi. Lamento, porque Gessi ninguém podia. Aí Gessi conta que ele estava lá na casa que ele estava refugiado, de um amigo dele, que foi diretor do Banco do Brasil, Dídimo, lá em Jacarepaguá, isso em 69, né? Ninguém sabia que ele estava lá, só a família, naturalmente. E aí ele estava vendo a televisão, ele morreu de rir quando ele viu o Costa e Silva na televisão, com um quadro negro na frente dele assim, e uma reguinha, mostrando um gráfico lá das ligações de Brizola e mostrando lá o nome de Gessi, que estava em busca da amante do Brizola, Gessi. Então, a ditadura estava buscando a amante do Brizola, uma mulher chamada Gessi, e o Gessi morrendo lá na casa desse amigo dele. Então, ele escapou. E eu digo assim, quando eu coloco no livro que os dois sobreviveram, foi uma sobrevivência mesmo, Caio, porque ele escapou, ele foi chamado a depor no DOPS em 1970, imagina, na época brava da ditadura, e o pessoal querendo achar o Brizola estava exilado, tudo bem, mas querendo descobrir como chegar no Brizola, porque imagina, se pega o Gessi, mesmo que soubesse que o Brizola estava no exterior, mas se pega o Gessi pela relação de amizade dele com o Brizola, que ninguém sabia, né? É claro que iriam pressionar o Gessi, sei lá, fazer alguma coisa, o Brizola ia saber e acabar se entregando, sei lá, enfim. Mas, de qualquer maneira, o Gessi foi chamado para depor no DOPS, porque alguém tinha denunciado que ele era uma pessoa, assim, tipo um secretário especial do Brizola, sei lá, secretário particular do Brizola. Aí ele foi lá e deu o depoimento dele, que está no livro, inclusive, né, através de uma cópia do depoimento dele lá, em que ele coloca que ele, na verdade, ele era um secretário do Brizola, porque o Brizola, na época, na década de 60, por exemplo, quando ele era governador do Rio Grande do Sul, né, ele tinha muitos negócios, que ele tinha a parte política dele, que era na capital federal, aqui no Rio de Janeiro, na época, ele tinha que ter alguém que fosse meio tipo um preposto dele, né, um representante dele aqui. E o Gessi ajudava ele, como podia ajudar qualquer um. Foi essa explicação que ele deu, mais ou menos assim. Aí os caras engoliram aqui. Aí você vai perguntar para mim assim, mas Paulo, vem cá, como é que os caras podem engolir uma história dessa? Aí tem uma outra coisa que é fundamental na história de Gessi, que é a capacidade impressionante de criar relacionamentos. Os relacionamentos que o Gessi criou ao longo da vida dele, na parte política, na parte artística, na parte esportiva e até na parte militar, essa capacidade que ele tinha de ter amigos importantes em todas essas áreas, é que salvou ele nessa coisa, ele não ter ficado preso no DOPS. Porque ao final do depoimento o cara pergunta assim, Gessi, qual foram as pessoas que você se relacionou no meio político, esportivo, sei lá, enfim. Ele citou a relação, citou os militares que ele conhecia. Cara, deu quase uma folha inteira de gente só importante, gente importante mesmo, naquela época. Aí, claro, que o escrivão, o delegado que tomou o depoimento lá, enfim, não teve a menor coragem, naturalmente, de fazer mais nada, né? Então vamos liberar esse cara. Porque esse cara realmente ele é um pouco importante, deixa ele de lado, né? Vamos tentar outro. Então, ele tinha uma capacidade de articulação, né? Que você falou da questão dos políticos que se espelharam nele, então ele ajudou a criar, a alavancar, isso foi verdade, né? Mas ele tinha uma capacidade de articulação e de análise política que influenciou, como eu tinha dito antes, Brizola, em decisões até do Brizola se candidatar, por exemplo, a deputado federal aqui no estado da Guanabara. Brizola tinha sido, isso quer dizer, não, era governador do Rio Grande do Sul na época,
E tinha, você deve ter lembrado disso, ele tinha sido autor daquelas ações que, digamos assim, que só um cara com a coragem do Brizola poderia fazer, que foram as encampações das empresas americanas, da AT&T e da empresa de energia elétrica lá, do Rio Grande do Sul, que eram grandes multinacionais na época. É como se fosse a AT&T, é como se fosse a Microsoft da época. O Brizola encampou, por quê? Porque eles não estavam dando conta de atender bem a população gaúcha. Ele encampou contra até a opinião o Jango era presidente na época, né, porque tinha assumido, depois do movimento da legalidade, conseguiu colocar o Jango lá no poder e tudo. Até o Jango foi contra, porque isso criou, claro, uma relação super complicada com os Estados Unidos. Então, Brizola se tornou inimigo dos do imperialismo americano, era inimigo dos militares, e aí veio se candidatar o conselho do GSI, porque ele já estava muito famoso no Brasil inteiro por conta do movimento da legalidade, né, que se espalhou no Brasil inteiro, aquilo foi um fenômeno de comunicação e tudo, e todo mundo queria o Brizola candidato. Os gaúchos queriam o Brizola candidato lá como deputado, o pessoal do Paraná também queria, até São Paulo, etc e tal. Aí o GSI falou, não, chefe, você vai se candidatar no estado da Guanabara. Só fazendo parênteses, o estado da Guanabara, que era o berço político do Carlos Lacerda, que é um direitista, né, um inimigo mortal do Brizola, da esquerda, do Vargas, enfim, toda essa parte aí do trabalhismo e tudo. E aí o Brizola falou, como, GSI, vamos estar no Guanabara? Mas enfim, o GSI convenceu. Falou assim, chefe, é lá que você vai ganhar repercussão. Aí você vai ganhar. Pois é, o GSI coordenou a campanha do Brizola. Uma campanha sui generis, na verdade. Porque o Brizola era governador, como eu falei, né? Então, ele tinha agenda muito complicada. Então, o GSI marcava os comícios pelos jornais, né? Utilizava a Rádio Marinque Veiga também, que era um canal de comunicação, o único canal de comunicação de grande alcance que o Brizola tinha, né, na época. E o GSI marcava os comícios, comício do Brizola em Bangu, sei lá, botava lá um anúncio. Mas o Brizola não ia. Ia os políticos, né, lá, etc e tal. Aí falava o nome do Brizola, e o Brizola foi eleito não indo a diversos comícios importantes que ele deveria ter ido, não pôde ir. É como se fosse uma campanha sem um político presente. E o Brizola conseguiu ser eleito com a maior votação proporcional da história, só inferior de Getúlio Vargas, na presidência em 45. Na presidência que ele foi eleito, o Vargas, no caso. Quem conta isso, essa proporção exatamente, é o Pedro do Couto, que é o jornalista que eu te falei, veterano, que dá um apoio no livro também. E foi uma campanha histórica. Pela quantidade, foram quase 300 mil votos dentro de uma população, na época, muito menor. Então, em termos proporcionais, até agora, é a maior votação de um deputado federal. Isso tudo coordenado pelo GSI Sarmento, aqui no Rio de Janeiro. Ele fez da casa dele o QG da campanha do Brizola, montava lá as placas de propaganda, as faixas, envolvia a família, os filhos, o Paulinho, o Rejane, na época que eram crianças. Tudo. Enfim, ele fazia tudo. Ele fazia tudo, o Caio. E aí, como você falou, como é que um cara desse consegue manter essa chama acesa? Bom, em 93 foi o grande baque da vida do Brizola. Foi a morte da Dona Neuza, a mulher dele, né? E a Dona Neuza era apaixonada por Brizola e vice-versa. E aquilo dali, o Brizola, como já se conta, ele entrou numa curva descendente. Então, do ponto de vista pessoal, tá? Vamos dizer assim. E se refletiu depois na vida política dele, é claro. Então, o GSI conta que, a partir dali, ele pensou e criou, né, uns anos depois, o Movimento Nacional Leonel Brizola, né, que é um movimento que ele presidiu até morrer, até falecer, que tinha a missão, basicamente, de defender e disseminar o legado de Brizola. Né? Só que esse movimento, ele não era um movimento, ele não era vinculado a partido político.
ele precisava estar vinculado a partido político por uma razão simples, por uma questão de logística, de capilaridade. Né? Porque se você quisesse disseminar os ideais de alguém, seja do Brizola ou de qualquer outro, evidentemente que você ter um partido de grande capilaridade, de grande alcance, facilita, né? Para que as pessoas conseguissem ouvir a mensagem que você está defendendo. Então, ele foi buscar esse apoio, isso por volta de 2015, se eu não me engano, junto ao PTB. Ele tinha tentado outros partidos, né, mas não tinha dado certo, e foi junto ao PTB. E o PTB interessava ter ele, porque sabia da história do Gessi, né, da ligação dele com o Brizola, então carregaria com ele, o PTB, essa imagem, né, do legado de Brizola, né, que foi onde o Brizola começou, foi o PTB, né? E ao mesmo tempo o Gessi, em contrapartida, pediu para eles apoio, para que eles ajudassem a produzir o livro da vida dele, a biografia dele. E o que foi que aconteceu depois? Como eu contei para você, quando o livro ficou sem patrocínio, aí veio, né, a Fundação Ivete Vargas, que é ligada ao PTB, para patrocinar o livro conforme ele foi publicado. Então o making off se cruza muito com a história política, com essa luta toda do Gessi. É uma coisa importante, Caio, o Gessi e o Brizola, assim, eles tinham um pensamento muito parecido nessa forma de tipo, eles aceitavam, né, se articular, aceitavam, vamos dizer assim, defenderem uma estratégia comum, vamos dizer assim, com determinadas pessoas ou partidos, desde que isso não afetasse naturalmente o bem maior, né, que eles lutavam sempre, que é a questão da soberania, democracia, educação, essas coisas, mas aceitavam abrir mão de algumas convicções daquela pessoa, aquele cara é meu inimigo, eu não vou falar com ele, não. Eles não tinham, apesar de toda a história que o Brizola era um radical, não era tão radical. Você sabe quem promoveu o reencontro, ou o encontro, finalmente, o reatamento de uma relação, né, normal, etc., do Brizola com o Roberto Marinho? Foi o Gessi. O Gessi tinha essa capacidade de antever, de articular as coisas, como eu falei a você. Ele articulou por fora, junto com o João Araújo, que era o diretor-presidente da Som Livre, que era aquela empresa de discos, que a Globo tinha, né? Que é o pai do Cazuza, né? E o Gessi conhecia o João Araújo do futebol, que era outra paixão do Gessi, que era o futebol. Aliás, essa paixão do futebol é um capítulo à parte, tá? Enfim, mas assim, o Gessi conseguiu articular através de João Araújo que o Roberto Marinho, que era inimigo mortal do Brizola, já é Brizola governador eleito já, se encontrasse com o Brizola. Os dois se encontraram, fizeram as pazes naquele momento, etc. e tal, né? E aí veio isso é uma história que está lá para frente, na verdade, né? Mas aí veio a família Medina, Rubem Medina, Roberto Medina, que era diretor da Arte Plan na época, que fazia o Rock in Rio, e que tinha o maior interesse em receber o apoio do Marinho para poder ter a candidatura dele a governador, a prefeito, enfim. A carreira política dele alavancada junto com o Marinho, no caso, né? O poder da Globo era imensurável, a gente sabe disso. E aí, o que o Medina cria? Uma história fantasiosa, bota no jornal com todo o apoio que ele tinha de mídia, com toda a verba que ele tinha da Arte Plan. Enfim, tinha um Rock in Rio, a marca Rock in Rio também, que era muito popular na época, e cria uma história que o Brizola não queria um Rock in Rio, que o Brizola acabou com o Rock in Rio, queria tirar o Rock in Rio do lugar que ele devia estar. Enfim, faz uma auê lá e acaba jogando a pá de cal que tinha nessa ponte que estava sendo criada entre o Roberto Marinho e o Brizola. Isso, quem dinamitou essa ponte foi a família Medina, o Roberto e o Rubem. Né? Então, quer dizer, se o Brizola tivesse conseguido se articular ao longo de um tempo com o Roberto Marinho dando amparo, não sendo, um promotor do Brizola, assim, não é isso, mas um cara que pelo menos não prejudicasse, né, o Brizola, vamos dizer assim, com certeza o Brizola teria conseguido assumir o grande sonho dele, da vida dele, que era ser presidente da República. Sim,
E Paulo Peregrino, já estamos caminhando para o final. A live está maravilhosa, está deliciosa. Já vamos adiantar aqui para os nossos telespectadores que hoje é a parte 1 do livro Brizola e Eu. E a gente vai marcar uma próxima data para fazer a parte 2 e a parte 3 do livro Brizola e Eu, para o Paulo Peregrino falar de outros temas que estão mencionados no livro, como projeto educacional de Brizola e Gessi, segurança pública de Brizola e Gessi, assuntos altamente polêmicos que serão falados nas próximas lives. Mas como estamos caminhando para o final, eu vou dar agora 1 minuto para o Paulo Peregrino se despedir dos nossos telespectadores. Bom, eu queria agradecer, Caio, mais uma vez aí, a vocês que estão assistindo, né, enfim, estarem até agora, e dizer realmente que a parte 2 e 3 a gente vai falar de outros assuntos, isso que o Caio mencionou, e até também contar também um pouquinho, Caio, né, como ocorreu esse conhecimento, a primeira vez que o Brizola e o Gessi se encontraram, né, ao longo da vida. Isso aí é importante, né? Mas eu acho que a história do livro, eu vou até deixar o link depois, Caio, no seu Instagram, e no Instagram do livro também, para as pessoas que tiverem interesse em contribuir para a campanha de lançamento do livro. Aí a recompensa dessa campanha seria o livro autografado, né, mandado pelo correio. Então eu vou mandar o link depois, tá, Caio? Que aí você coloca lá, eu coloco na minha rede social. Quem tiver interesse, eu espero que não se decepcione, porque a história é muito rica. A história é do Gessi, não é minha. Obrigado aí mais uma vez. Eu agradeço a participação do Paulo Peregrino, a participação dos nossos telespectadores. Não consigo falar o nome de todos, que foram bastantes, mas tivemos a participação de Sérgio Vieira de Paula, Múcio Thaís, Júlio Maciel, Isabel Pacheco, Marta da Conceição, Iolanta Duarte Rufino, Chico Abdala, Isabel Pacheco, Paulo Cruz, pessoas do Nordeste, do Sul, do Sudeste, Terezinha Sarmento, a viúva do lendário Gessi, também nos assistiu aqui ao vivo. Gratidão Legal. a todos pelas visualizações, tenham uma excelente noite, aguardem a parte 2 e 3 da live, compartilhem esta live aqui, que ainda hoje estará também no YouTube, no Facebook, no canal Nacionalismo YouTube e no Facebook, na minha página pessoal Caio Mirabelli. Todos tenham uma excelente noite, gratidão, abraços fraternais. Valeu, Caio, obrigado aí. Tchau a vocês.